Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Reconecta. Meu nome é Felipe e hoje eu quero começar o vídeo de uma forma até um pouco pesada, levantando uma questão, ou melhor, duas questões cruciais que elas englobam muita coisa, mas a questão em si ela é bem simples. Por que crianças sofrem? Por que existe o mal? Essas duas perguntas elas podem ser o suficiente para muita gente desacreditar, por exemplo, da existência de Deus, independente das experiências que determinada pessoa tem vivido, ou até mesmo independente do vazio da sua alma, um vazio que ela não consegue explicar e que por muitas vezes a maioria de nós pensa, e será que é Deus? Mas aí se depara com essas questões difíceis, né? Se Deus existe, por que o mal existe? Se Deus existe, por que crianças sofrem? Essa é uma questão que, para aqueles que não conseguem deixar de acreditar na espiritualidade, muitas vezes abraçam o espiritismo ou outras religiões que têm uma explicação, digamos, mais palatável para essa pergunta: por que crianças sofrem? Né? Por que o mal existe? Tem muitas religiões hoje em dia que tem uma explicação muito mais palatável, muito mais fácil de digerir, que em tese oferece para muitas pessoas o melhor dos dois mundos, ou seja, essa pessoa ela não precisa abandonar a espiritualidade, ela não precisa negar a espiritualidade, e ela tem uma resposta, digamos, fácil, né, uma resposta que ela consegue digerir para essa questão difícil, né, por causa a questão do sofrimento, a questão do mal que existe na Terra. O grande problema dessas religiões é que elas tiram Cristo de foco. Elas sorrateiramente vão arrebatando de Cristo aquela importância que foi atribuída a ele da parte de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero te convencer o quanto Cristo é necessário. Eu quero te dar uma outra linha de raciocínio de forma lógica. Eu quero te proporcionar uma possibilidade de uma resposta para que você possa ao menos cogitar. Porque pelo menos de acordo com aquilo que eu creio, não sou eu que vou te convencer de nada, nem ninguém. Quem te convence da verdade é o próprio Deus. E essa questão de sofrimento de criança, né? Eu falo criança porque, em tese, é um ser inocente, um ser que não cometeu erro nenhum, que teoricamente não merece estar naquela situação, né? É o que nós entendemos, afinal, aquela criança nunca existiu. E de certa forma, é verdade, ela nunca existiu, ela não teve tempo, ela não teve oportunidade de ser boa ou ruim. Então, como atribuir algum mal a essa criança, atribuir mal a muitas crianças que sofrem? E sintetizando essa lógica apenas de uma forma paralela, temos aí o paradoxo de Epicuro, que a ideia do paradoxo é basicamente essa, ela pode ser pronunciada de várias formas, mas é basicamente isso aqui. Seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente. Seria ele capaz, mas sem desejo? Então é malévolo. Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então por que há mal? Esse é o paradoxo de Epicuro. Ele pode ser, digamos, evocado de várias formas, até de formas muito mais simples, como por exemplo, por que existe o mal? Por que crianças sofrem? Essa seria uma forma bem simplista, mas você está invocando aí o paradoxo de Epicuro, né? Se existe um Deus todo-poderoso e amoroso, por que existe o mal e por que crianças sofrem? Bom, essa é a problemática, mas qual a solução? Como se pode conseguir uma solução para esse dilema e mantendo Cristo no centro? Mantendo a ideia de um Deus onipotente, onipresente, um Deus bondoso, amoroso, que amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para que fosse morto. Como conciliar tudo isso e se manter na verdade e não ser um sonhador, um fanático? Bom, eu vou tentar sintetizar isso em alguns minutos. Eu não quero me alongar, não quero fazer um vídeo longo, porque esse é um assunto que deveria ser destrinchado e falado e levaria horas para construir um pensamento sequer de forma razoável. Mas eu quero te dar uma ideia de algo. Primeiro você precisa entender que o ser humano ele tem uma forte tendência a reduzir as coisas para que elas caibam no seu entendimento. O ser humano no geral, nós no geral, temos um incômodo gigantesco em admitir coisas que estão além do nosso alcance. Então nós geralmente reduzimos elas a ponto de que nós possamos compreendê-la. Mas se você já participou de alguma religião, se você já teve algum contato com algum tipo de espiritualidade, você, no mínimo, tem que ter o senso crítico para poder admitir que tem certas coisas que nós não podemos compreender. Ainda que as religiões ofereçam uma resposta, isso está acontecendo por aquilo, foi o espírito tal, foi assim, foi desta forma. Ainda que você seja até mesmo um cético, ainda que você seja um ateu, existem coisas na vida que fogem completamente à lógica e nós não podemos explicá-las. E o que geralmente nós fazemos ou reduzimos estas coisas de forma tal que elas caibam na nossa compreensão,
existiram ou simplesmente ignoramos que elas existiram e nos limitamos a lidar com as coisas que compreendemos. Então isso é uma característica do ser humano. Mas, obviamente, esse tipo de paradoxo, por assim dizer, apesar de ser contido em uma pequena frase, pequenas poucas palavras, ele não é simples. Ele não é simples de entendimento, ele não é simples de visualizar. Outra coisa que nós precisamos entender é que o Deus cristão, ele é um Deus que, em primeiro lugar, ele coloca o amor acima de tudo. Então, a proposta desse Deus é um Deus que ama incondicionalmente. Ele ama absurdamente a sua criação, no caso, eu, você. E não precisa pensar muito que não existe amor sem liberdade. Isso é inerente, um está ligado diretamente ao outro. Não existe amor sem liberdade. Amor sem liberdade poderia ser chamado de qualquer outra coisa menos amor. E não existe liberdade sem escolhas. É necessário que existam as escolhas, as opções, para que exista liberdade. Você nunca vai poder escolher ir para a direita num caminho reto, numa pista que é simplesmente reta, com muros de um lado e do outro. Você não consegue, não existe escolha neste caminho, é só um caminho reto, onde você não tem opção para onde ir. Então a única forma de eu perguntar para onde você quer ir é dando opções. Então entenda que aí começa toda a problemática da coisa. Entenda também uma coisa, tudo que o homem acha que sabe a respeito da sua própria existência, ele sabe por observação. Mas entenda que o que é observado está intrinsecamente ligado ao observador. Ou seja, é óbvio que se um observador limitado observa um evento que está além da sua capacidade de observação, ele vai completar lacunas. Quando ele completa essas lacunas, a quais ele não conseguiu observar, ele vai completar com coisas que ele compreende, entende? Até aqui isso são fatos. Okay? O ser humano, ele olha para o universo, ele olha para a sua existência de forma que caiba no seu entendimento. Porém, se tem uma coisa que nós podemos afirmar com certeza é que o nosso entendimento é limitado. E uma coisa que nenhum ser humano até hoje conseguiu responder plenamente por si só é esse vazio que o próprio ser humano tem na sua alma. Seja você chamando de alma, seja o seu coração, seja na sua existência, mas é um vazio inexplicável que não importa o quanto se alcance, não importa o que se torne, não importa o que você conquiste, esse vazio permanece. É por isso que pessoas de extremo sucesso, com extremas riquezas, estão sempre insatisfeitas, estão sempre inventando coisas novas para fazer, experimentando sensações novas, porque é um vazio que elas simplesmente não conseguem preencher, seja lá com o que elas experimentam. Tá? Então isso é um fato, esse vazio existe. Nós ainda não conseguimos preencher ele com algo humano, algo que nós fazemos, algo que nós nos tornamos. É impossível preencher esse vazio. Muitos de nós morrem com esse vazio. Outros tentam preencher através da espiritualidade. Mas, mais uma vez, eles aplicam a lógica humana na espiritualidade, ou seja, tentando reduzir a espiritualidade de forma que elas possam compreender. Dito isso, o que eu vejo é o seguinte: Deus criou o homem e criou o homem perfeito. Criou o homem livre, criou um habitat para o homem, criou tudo o que era necessário para o ser humano viver. E para que ele fosse realmente livre, ele deu opções, ele deu escolhas. É por isso que era necessária a figura da árvore da vida, a árvore que era proibida comer. Por quê? Era a única forma do homem ter uma opção. Ele ali tinha uma opção. Ele tinha a opção de desobedecer a Deus. Ele tinha a opção de negar a Deus. E assim ele fez. Entenda o seguinte, a nossa condição atual nós entramos por uma porta e saímos por outra. O que seriam essas portas? Nós entramos pela porta da vida, quando nós nascemos, e saímos pela porta da morte. Isso não é opcional. A todos é dessa forma. Entramos pela porta da vida e saímos pela porta da morte. E no meio do caminho nós temos a nossa vida, que é aqui na Terra. Agora imagine o seguinte, imagine que essa passagem aqui pela vida é uma sala. E de um lado dessa sala tem uma porta, que é a porta de entrada. E do outro lado tem a porta de saída, ou seja, a vida e a morte do ser humano. E dentro daquela sala estamos todos nós, aquela enorme sala onde todos nós vivemos, que aqui é o planeta Terra. Só que no início não era assim. Não havia porta de saída, não havia morte. Não havia sequer a sala. Nós apenas iniciamos num ponto e não havia limite para aquilo. Nós ali tínhamos uma vida eterna. Isso é o que propõe a crença num Deus cristão. Mas entenda uma prerrogativa da liberdade. Não existe uma liberdade verdadeira. Não existe uma escolha verdadeira se você não puder escolher ser preso.
Entenda que Deus não criou um robô, ele não criou ali um ser automatizado para servi-lo, ele criou um ser com opções, com escolhas. Então, para ter opções é necessário que existam até mesmo as opções ruins. Então, para o homem estar livre, ele tinha que poder escolher estar preso. Para o homem ter vida, ele tinha que poder escolher a morte. E por mais que absurdo isso possa parecer, por mais absurdo que possa parecer, imaginar que alguém escolheria algo mal em vez de algo bom, se você parar para pensar, nós fazemos isso o tempo todo ao longo das nossas vidas. Quantas vezes nós tomamos decisões ruins? Quantas vezes nós escolhemos algo que claramente vai nos fazer mal, seja num relacionamento, seja uma escolha profissional, seja uma escolha pessoal? Quantas vezes nós escolhemos caminhos ruins simplesmente por sentimento, por curiosidade, vontade? Na verdade, não deveria ser muito difícil para o ser humano entender a escolha que foi feita lá no início, a escolha de se perder, porque nós carregamos esses mesmos sintomas até hoje. Até hoje nós fazemos essas péssimas escolhas. E entenda que, quando o homem escolheu se desligar de Deus, quando o homem escolheu um caminho de morte, quando o homem fez como ele faz até hoje, ele deduziu que ele tinha uma decisão melhor do que a de Deus. Porque foi o que aconteceu lá no início, é o que a palavra de Deus propõe. Ela propõe que nós tínhamos uma opção, nós tínhamos orientações da parte de Deus de como viver bem, de como ter uma vida plena. Ele falou: faça isso, faça aquilo, só não faça aquilo, só não tome essa determinada decisão. Foi a única coisa que ele disse. Nós tínhamos ali uma única orientação muito simples, que na verdade aquela única limitação que ele nos impôs era uma limitação necessária para que o amor dele se tornasse real, para que a liberdade que nós tínhamos se tornasse real, para que realmente nós tivéssemos uma escolha. Então não é que Deus colocou ali a árvore da vida para tentar o homem, ele colocou ali a árvore da vida, ou seja lá qual metáfora você queira usar, mas ele colocou ali a opção do homem cair, porque era necessário para que o homem fosse livre. Ele não colocou porque quis, nem para poder fazer uma brincadeira, nem para poder brincar de Deus, ainda que ele seja Deus. Ele colocou ali como algo necessário para manifestar a plenitude do amor e da liberdade para o homem. É como um pai amoroso, um amigo zeloso que explica para aquele que é alvo do seu amor todas as consequências das suas decisões. Ele explica para o outro que não deve fazer algo porque vai ter consequências ruins, mas ele simplesmente deixa a encargo do outro decidir. Ele não simplesmente bota uma camisa de força no outro, amarra o outro para que ele não tome a decisão que é ruim. Ele apenas orienta e deixa em encargo do outro decidir. Mas nós fizemos nossas escolhas. Nós escolhemos nos limitar. Então a vida que era plena e sem limites, ela se tornou limitada. Houve um tempo máximo de vida, a morte entrou. A liberdade, que era sem muros, as escolhas que eram infinitas, se tornaram limitadas. Foram colocadas paredes. Então nós fomos inseridos nessa sala, onde é necessário ter uma porta de entrada e uma porta de saída. E nossa movimentação está restrita a essa sala, que para nós é a vida, que é a nossa existência, o nosso curto espaço de tempo de vida aqui na Terra. Agora entenda, o amor e a liberdade de Deus permitiu que você se afastasse dele, que nós nos afastássemos dele, que nós trocássemos a nossa liberdade por uma prisão, que nós trocássemos uma vida eterna por uma vida limitada. A opção estava lá, nós escolhemos, nós fomos lá e escolhemos. Nós viramos para Deus e dizemos: nós queremos ser limitados. Nós não queremos viver eternamente, nós temos decisões melhores do que as suas. Foi o recado que nós demos para Deus, quando nós tomamos a decisão que é de encontro com aquilo que Ele nos orientou a fazer. E desde então nós estamos colhendo os frutos disso. Enfim, como eu disse, é um assunto muito extenso, é um assunto muito complexo, que não dá para ser falado em 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Mas enfim, por que crianças sofrem? Crianças sofrem porque seus pais pecaram, porque os seus avós pecaram, porque seus bisavós pecaram, porque todos aqueles que vieram antes deles pecaram. E por que algumas crianças sofrem mais do que outras? Porque pecamos de forma diferente, porque escrevemos uma história diferente, porque caminhamos de formas diferentes. Entenda o seguinte: se nós estamos nessa sala, a qual eu pedi que nós conjecturássemos aqui para entender o exemplo, onde a entrada é a porta da vida e a saída é a porta da morte, se nós estamos nessa sala, e essa sala ela é limitada, ela tem um espaço físico, nós não habitamos no mesmo espaço físico que os nossos irmãos, que os demais, que os outros. Então cada um está num ponto específico da sala. Cada um está trilhando o seu próprio caminho.
Cada um está colhendo as suas determinadas consequências daquele caminho. Então eu posso estar numa extremidade da sala e você em outra, e vice-versa. E eu vou estar colhendo consequências determinadas e você outras consequências. E o que vai determinar isso? Aqueles que vieram antes de nós. Eu não cheguei onde eu não estou onde eu estou por minhas próprias forças. Eu não escolhi nascer num país A ou B. Eu não escolhi os meus pais serem A ou B. Não é uma escolha minha. É uma escolha que foi tomada por aqueles que antecederam a minha chegada. Assim como eu vou tomar decisões que vão anteceder aqueles que vêm depois de mim. Então, por que crianças sofrem? Porque seus pais pecaram. E se os seus pais não pecaram, o que justifique aquilo? Seus avós, seus bisavós, seus antepassados. E por algum motivo, na regra da vida, na regra do universo, que foge à nossa compreensão, está além da nossa capacidade de entendimento, aquele pecado, aquele erro se manifestou naquela geração. Eu sei que para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, isso parece injusto, mas entenda o seguinte: suponha que você tenha um punhado de sementes e todas são iguais, de uma árvore frutífera. Você tem lá as sementes de uva e você vai percorrendo um caminho. E você passa por um solo seco, um solo ruim, um solo com poucos nutrientes e você deixa cair a semente de uva. E depois você vai passando por solos mais férteis, solos menos férteis e assim vai. Quando você voltar por aquele caminho, você vai ver diferentes tipos de manifestação daquela uva. É a mesma semente, vinda da mesma árvore, vinda do mesmo pé. Mas você, por causa do solo onde ela foi plantada, você vai ver manifestações diferentes. Ora, essas são as regras do mundo material. E você não sabe que as regras do mundo espiritual são muito semelhantes à do mundo material? O ser humano, ao longo do seu caminho, ele vai tomando decisões. Decisões que podem os tornar cada vez mais sujos, cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais perdidos no caminho. E essas decisões têm consequências. Se você hoje começar a ter uma dieta extremamente agressiva para o seu corpo, você vai colher as consequências disso em um dia? Em dois? Não. Mas depois de um ano, dois, você vai começar a ter consequências que talvez sejam até irreversíveis. Se você começar a fumar, você vai colher consequências irreversíveis para o seu corpo. E se você começar a fumar dentro de casa, todas as pessoas que não fumam vão colher as consequências do seu fumo. E o que elas têm a ver com isso? Nada. Mas porque elas convivem com você e fazem parte ali do seu círculo existencial, da sua família, elas vão colher consequências, querendo elas ou não. Todo o pecado tem consequência. E como diz a Bíblia, há pecado que é para a morte e pecado que não. Veja bem que em toda a minha argumentação até agora, eu poucas vezes usei a Bíblia. Eu estou tentando te passar uma argumentação lógica do que acontece. Bom, para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, é óbvio que esse assunto tem muita coisa para ser descortinada sobre ele, mas pense no seguinte: há linhas de raciocínio do Espiritismo, por exemplo, que dizem o seguinte: seu filho ou você nasceu dessa forma porque, vou criar um exemplo aqui, não estou pegando nenhuma situação real que eu conheça. Nasceu dessa forma porque antigamente você era um imperador romano, ou ele era um imperador romano e matou muita gente inocente. O que eu estou te propondo é o seguinte: talvez você não seja um imperador romano, porque, pelo que eu acredito, nós vivemos apenas uma vez nessa terra. Mas talvez um antepassado seu tenha sido. E por mais que você diga o quanto é injusto, né, você pagar pelo que ele fez, lembre-se que nós estamos hoje respirando um ar que é consequência dos que os que vieram antes de nós fizeram ou deixaram de fazer na terra em que vivemos. Lembre-se que o que estamos fazendo hoje vai repercutir naqueles que virão depois de nós. Assim como lá nas bombas nucleares que foram lançadas aqui na Terra, lá no Japão, muitas pessoas, muitas famílias colhem consequências até hoje. Da mesma forma é o mundo espiritual. Não tente fazer separação, tudo uma coisa só. Nós estamos debaixo de uma regra. O mundo, o universo, ele segue uma regra muito clara, muito bem estabelecida. Então, por mais que você diga que é injusto, é errado, saiba que a nossa medida de justiça, a nossa medida de certo, de bom ou de ruim, é totalmente equivocada, porque ela depende do observador.
e nós somos observadores extremamente limitados. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero ter te agregado em algo, espero ter te ajudado em algo. Qualquer coisa é só deixar seu comentário. Se inscreve aí no canal, que Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu e fui!